E eu quero aqui, rapidamente, fazer uma breve meditação para que possamos, então, dar início à nossa aula de hoje, que é específica sobre o capitão, mas é para todos assistirem, como a gente tem anunciado sempre, tá bom? Eu vou ler um texto bíblico, é um versículo apenas aqui, que todos já ouviram, já conhecem, mas ele tem muito a ver com o que nós vamos estudar hoje aqui. Está em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo é o versículo 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, 17 de 1 Samuel. Ele conta uma história para nós que todos nós sabemos até de cor e gostamos de ouvir, de contar para as pessoas. É uma das histórias preferidas de muitos historiadores, muita gente, que é a história justamente onde conta que Davi matou o gigante Golias. Eu não vou entrar em detalhes da história, que você conhece, né? Você sabe que Davi foi para visitar os irmãos que estavam em batalha, estavam em guerra, e aí lá havia um filisteu, um gigante do exército inimigo, que estava querendo, estava afrontando o povo de Israel com insultos e até xingamentos, né? E aí ninguém queria confrontar o gigante, porque o gigante era justamente um gigante, né? Difícil. E aí Davi, vendo toda aquela situação, ele se dispôs a fazer aquele enfrentamento. E aí nós conhecemos a história, né? Houve uma relutância dos líderes ali do povo de Israel primeiro para que fosse, né? Mas ele insistiu, tentou colocar uma armadura, não conseguiu colocar armadura, e aí ele foi lá e pegou 5 pedrinhas e foi para a batalha, né? É interessante que a Bíblia ela não menciona especificamente a idade que Davi tinha, mas a Bíblia fala que ele era muito jovem, moço, não é? E isso nos faz um link com a nossa situação de desbravadores. Ou seja, eu imagino que ele tinha uma idade jovem aí de desbravador. Então ele já tinha dentro de si esse espírito desbravador que nós temos de coragem. Coragem com responsabilidade. E o mais importante é justamente o que ele falou aqui no versículo 45. Quando ele está diante do gigante, quando ele está diante do seu oponente na batalha, aos olhos de qualquer um ali, aquilo seria apenas um ganha-tempo, porque o gigante Golias era infinitamente maior e mais forte, melhor preparado para uma batalha. Mas aí Davi dá a resposta para ele que todos nós, desbravadores, devemos também saber de cor. Você pode vir contra mim, gigante, com espada, com escudo, com lança, com capacete, com toda a sua força, com toda a sua experiência. Mas eu tenho do meu lado o Senhor dos Exércitos. Esse Senhor dos Exércitos aqui mencionado por Davi, Davi mencionou ele outras vezes também em outros textos, das histórias dele, quando ele já era rei também. E também outros escritores da Bíblia também mencionam essa expressão Senhor dos Exércitos. E isso são inúmeros. Eu nem contei quantos versículos tem essa expressão na Bíblia, mas tem inúmeros. Isso é uma visão do escritor bíblico, dizendo justamente do conflito que existe e que nós estamos de um lado da batalha e que existe um inimigo. Mas o nosso comandante é o Senhor do nosso exército. É Deus, é Jesus, que morreu por nós na cruz e ressuscitou e nos comanda até hoje. Então, desbravador, desbravadora, quando você vai enfrentar um gigante na sua vida, um problema, seja ele qual for, tá? Seja ele qual for, alguma dificuldade na sua vida cotidiana, na escola, aqueles que trabalham no trabalho, em casa, não sei, alguma dificuldade. Lembre-se que você tem o Senhor dos Exércitos no comando da sua vida. E você pode dizer para o seu problema, para o seu gigante, você pode vir contra mim, mas eu estou do lado do Senhor dos Exércitos.
E eu estou falando isso por quê? Porque o nosso tema hoje é o capitão da unidade. E o capitão da unidade é um líder da unidade. É um líder. Ele é justamente, como diz o nome, capitão. Ele lidera. E aí o capitão ele tem que ter justamente o exemplo maior de capitão que nós temos, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor dos Exércitos. Que Deus possa abençoar a todos nós que estamos aqui participando hoje desse curso, dessa programação, todos os bravadores, líderes que estão aí conosco, conselheiros, capitães, secretários, até aqueles que não têm cargo ainda. Mas que Deus possa abençoar todos nós e que possamos realmente ter a certeza que o Senhor dos Exércitos está liderando a nossa vida. Vamos fazer uma oração? Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado que nos concede. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos do lado da vitória, do lado do exército comandado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Que possamos ter a coragem de enfrentar os nossos gigantes, mas ter a certeza que quem vai à nossa frente já conseguiu a vitória, que é o nosso Salvador. Nos deu uma boa programação agora à tarde, um bom curso. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ele está gravando. Deixa eu só dar mais um recadinho aos três aí que estão comandando aí. Não, eu falei isso a semana passada, falei de maneira meio rápida, vou lembrar de novo, tá? As nossas lives aconteceram uma semana passada, né? Tivemos uma parte do curso semana passada. Hoje teremos outra. Estamos, quem sabe, tentando conseguir uma surpresa para a semana que vem. A gente não tem certeza ainda, por isso que eu não vou falar. Mas a gente está participando de várias lives aí. Vão anotando as coisas que são faladas aqui no curso. Tudo, tudo. Porque no final do nosso último encontro, nós vamos liberar um link para fazermos um quiz de tudo que foi falado em todos os encontros. E esse link vai valer prêmio também, tá? Só lembrando que a nossa aula da semana passada já está no nosso canal do YouTube. Ah, eu não consegui assistir. Já vai estar lá. É melhor que você assista, né, ao vivo, pessoalmente, para você tirar dúvidas e tal. Mas se você não assistiu, tá lá já a próxima. E essa vai estar também logo no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa programação. Estou por aqui. Hoje a condução é do Regional Moacir, que é lá da região 8, do Regional Erivan, que é da região A, e do Distrital Gabriel, também da região A. Deus abençoe a todos aí, pessoal. Estou por aqui se precisar de alguma coisa, tá bom? Abraço. Boa tarde, pastor. Boa tarde aí, bom curso. Obrigado, pastor. Gabriel, pode começar. Agora tá ouvindo? Ah, tá. Eu sou o Gabriel de Mirassol, sou auxiliar aí do Erivan, junto com o Agosto, o Júlio, da região A, 1B, tamo aí. Eu vou falar um pouco vou dar uma introdução sobre o nosso tema hoje, que é quem é o capitão, certo? E depois o tio Mo e o Erivan vai complementar aí a nossa aula, tá? É bem curto, é bem simples, é mais uma coisa mais didática, mas é bem fácil da gente saber. Vamos lá, o Cleiton vai colocar para mim uns slides e vamos começar. Só um pouquinho, pessoal. Certo. Todo mundo tá vendo aí? Todo mundo, né? Certinho. Pessoal, é a introdução, o que é o capitão. Vai ser bem simples, tá? Mas bem didático. Próximo, pode passar. Quem é o capitão?
Capitão, pessoal, é o líder da unidade, certo? Um dos papéis dele dentro do clube é auxiliar o conselheiro. A falta do conselheiro é ele que toma conta da unidade. Ele auxilia o diretor em acampamentos, em reuniões. É ele que vai colocar a unidade em forma. É ele que é o representante da unidade, certo? Auxilia nas atividades do clube, apresenta a unidade, e ele que carrega o bandeirim, certo? E cuida do bandeirim, ele é o responsável, e ele tem que ser um exemplo de desbravador. Essa é uma das qualidades para ser um capitão, tá, pessoal? Exemplo de desbravador. Vamos lá. Para ser capitão, na minha época de clube, pessoal, tinha uma certa dúvida. Todo mundo queria ser capitão. Nossa, é um cargo legal, é um cargo... Para o pessoal de 10 a 15 anos, é bem disputado esse cargo. Mas tem que ter algumas características para poder ser um capitão, certo? Vamos lá. Ele tem que ser, primeiro, um exemplo de desbravador. Em espiritualidade, em organização. Tem que ser um desbravador bem equilibrado. Ele tem que ter disciplina, chegar cedo nas reuniões. Tem que ter boa conduta. Tem que ser honesto e tem que ser leal, certo? Essas são as principais qualidades para se eleger um capitão. Vamos lá, primeiro, espiritualidade. Igual o Clebão falou, certo? Davi e Golias, todo mundo conhece a história. Nem sempre, pessoal, o mais forte, ou maior, ou o que fala melhor, ou enfim, esse tem que ser o capitão. Não, pessoal. O capitão, ele tem que ter aquelas outras qualidades que eu falei antes, e uma das principais, espiritualidade, tá? Então, como Davi venceu o gigante Golias, todo mundo achava que Golias que ia vencer, certo? Mas foi Davi, era menor, então não importa o tamanho da pessoa, a classe social dela, se ela é inteligente ou não, ela tem que ter todas essas qualidades que eu falei antes, certo? Principalmente espiritualidade. Acima de tudo, o capitão precisa ser um líder espiritual, como eu falei. Precisa experimentar o poder de Deus em sua vida. Precisa viver os princípios da fé em seus atos. Ele tem que demonstrar aquilo que ele crê, né? Para ensinar algumas coisas, primeiro deve praticar. O comandante da unidade deve fazer primeiro antes de exigir. O capitão, então, ele tem que ter uma pontualidade, que eu te falei, tem que ter honestidade, tem que ter domínio próprio, antes de exigir isso de outra pessoa, certo? Vamos lá, próximo. Organização. É fácil conhecer uma pessoa organizada ou desorganizada, né? Todo mundo sabe. Pense em alguns detalhes da pessoa. Sua roupa, mochila, caderno. Como um capitão pode ser o capitão, o chefe da unidade, se ele esquece o lenço, se ele não coloca ordem na unidade, se ele esquece o caderno, se ele vai de chinelo na reunião, já não é uma característica para ser um capitão, certo? Então, uma das primeiras coisas, ele tem que ser organizado para ser capitão, uma das características. Próximo. Equilíbrio. O capitão, a palavra certa é equilíbrio, porque ninguém gosta de molengas. Eu coloquei essa palavra aí que é bem forte. E nem de metidos. Tem desbravadores que eles querem... Não, eu sou capitão, quero ser capitão, mas não tem aquela voz ativa, qualquer coisa chora, qualquer coisa liga para os pais, qualquer coisa... Não tem aquele domínio próprio, certo? Que seria o equilíbrio. Tem que ser mais legal do que firme. Ser amigo, saber dizer não, ser camarada, sem dar jeitinhos, brincar na hora certa, cobrar na hora de cobrar, alegria sem algazarra, firmeza sem chatice. Muitas vezes o pessoal da unidade acha que o capitão ele é chato. Ah, vamos brincar. Ah, não, agora não pode. Ô, capitão, não sei o que, tal, desrespeitando o capitão. Por quê? O capitão ele tem que ter essa visão que na hora de brincar, vamos brincar.
Na hora de falar sério, vamos falar sério. Na hora de falar não, não vamos fazer isso agora. É não, certo? Não deixar de ser influenciado. Tipo, na hora do campuri, na hora da programação, vamos lá na cozinha andar. Não, o capitão quer ir, mas o momento em si não seria o ideal, entendeu? Então o capitão tem que ter esse equilíbrio para saber dizer não, sim, no momento certo. Vamos lá. Disciplina. Disciplina é fazer as coisas certas de modo certo na hora certa, como falei. Disciplina é saber cumprir ordens, mesmo que não agradem muito, ou não estamos de acordo, de pronto. Disciplina é trabalharmos em grupo, pelo grupo, mas não para nós mesmos. Disciplina é sacrificar-se pelo sucesso da missão. Certo, disciplina é disciplina. Não tem nem o que falar. Honestidade, próximo. Honestidade. A verdade e o direito acima dos interesses pessoais. Compromisso com o que é pessoal. Honestidade nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Nos detalhes que as pessoas humanas não veem. Todo mundo conhece aquela frase, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isso serve para pequenas coisas. Eu vou pegar um lápis do amigo, eu vou falar mal do amigo, eu vou... Coisas que não são verdades, o Deus não gosta, todo mundo sabe. Então, se a gente é fiel no pouco, Deus coloca a gente sobre o muito, tá, pessoal? Falar a verdade ou ouvir a verdade nem sempre agrada, isso é fato, né? Mas devemos nos acostumar à verdade para nós e para os outros. Sempre a verdade, pessoal. Honestidade, um ponto bem importante. Lealdade, próximo. Diante da unidade, você é um representante e defensor da diretoria. Diante da diretoria, você representa e defende a sua unidade. Se você estiver participando, se o capitão estiver participando de uma reunião com a diretoria, ele está representando a sua unidade. E se ele está na unidade, ele está representando sua diretoria, porque qualquer caso que aconteça na unidade vai chegar até o capitão, porque é ele que pode responder e pode resolver o problema. Se ele não resolver o problema, aí ele leva para o conselheiro, se o conselheiro não resolver o problema, leva para o diretor, para o secretário do clube. Certo? Nunca aceite acusação contra alguém que não está presente e não pode se defender. Também nunca minta para defender alguém. Isso é um ponto bem importante. Ele é meu amigo, não, eu cresci junto com ele. Não, pessoal, a verdade tem que ser acima de tudo, certo? Deixe bem claro que ainda resta ouvir o outro lado para tirar as seguintes conclusões. Isso é um caso bem interessante, porque muitas vezes talvez a gente já não gosta de algum desbravador, o capitão já tem algo com alguém, e ele ouve outra parte, e ele vai com 7 pedras em cima do desbravador. Não seria o ideal. O ideal seria ouvir as partes e tentar resolver da melhor forma possível. Isso seria lealdade. Próximo. Como capitão, você é um exemplo para o clube e para a unidade, certo? O clube precisa de capitães fiéis em que possa confiar. Então, pessoal, o que seria o capitão fiel que pode confiar? Se o desbravador da unidade está passando alguma dificuldade em casa ou algo assim, ele tem que confiar no capitão. Por que tem que confiar no capitão? Porque o capitão ideal é com aquelas características que eu passei para vocês no começo, certo? Então, se o capitão tem aquelas características, ele vai ser um bom capitão e ele pode, talvez, resolver o problema... Pode não, ele tem que resolver o problema da sua unidade. Então, em questão de cuidar bem da unidade, ouvir o que a unidade tem a dizer para ele, aceitar a opinião da unidade. Nem sempre a opinião dele é a melhor, então ele tem que ter humildade também para poder aceitar a opinião, ver o que é melhor, e se ele não conseguir resolver algum problema, como eu disse, ele tem que passar para o superior, que seria até chegar no diretor, né? Então, pessoal, a minha parte foi essa, eu dei apenas uma introdução sobre o que é ser capitão, e agora o restante vai ser com o Tio Mo e com o Erivan.
Certo? Obrigado e depois a gente conversa mais. Saiu? Beleza aí, gente? Noite, amor. Oi. Pessoal, saudações a todos vocês. Não abriu a minha tela aqui. A minha telinha está muito pequenininha aqui. Ok, gente. Estou morrendo de saudade de vocês. A realidade é uma só, né? Acostumar com esse estilo de reuniões é muito difícil. A minha vontade era de estar presente, sentir o calor humano, aquelas visitas que a gente faz aos clubes. Isso era muito bom. Eu sei que vocês também devem estar sentindo falta disso. A própria reunião do clube, né? Que é um marco para o desbravador, todo domingo, saber que tem que estar presente ali, as atividades que são feitas, especialidades, as caminhadas, as saídas, os acampamentos de unidade, tudo isso faz falta. Mas enquanto não podemos estar presencialmente, cumprindo as atividades do clube, nós vamos nos contentando com o que temos em mão, né? E o que temos em mão hoje é essa situação online. E foi pensado em fazer dessa forma para vocês, porque não pode fazer presencialmente, mas principalmente para mantê-los conectados, sabe? Para não dispersar a diretoria do clube, para não dispersar os desbravadores. Eu gostaria de falar para vocês uma coisa. Vai dando aquela angústia e chega um momento que o desbravador perde a motivação. E não é isso que nós queremos. Por isso foi pensado em fazer o Campolim Online, foi pensado em fazer esse curso agora, para vocês manter assim, o conhecimento de vocês afiado. Porque quando nós voltarmos presencialmente, tudo isso que nós fizemos vai valer a pena, vai contribuir, porque você vai adicionar conteúdo naquilo que você já sabe, correto? Curso de capitães, conselheiros e secretários. Tem gente, eu vou falar o português claro, né? Tem muitas pessoas que a gente conversa que diz assim, que coisa chata que é isso. Eu podia ter feito um PowerPoint também, mas eu agradeço o Gabriel de ter feito, porque nós conversamos a respeito disso e eu falei para ele, Gabriel, você fazendo PowerPoint, você vai mostrar as características do capitão, mas da forma como eu vou fazer, eu quero passar para vocês aquele conhecimento pessoal que eu tenho de clube de desbravadores. E conhecimento pessoal também do que a gente vê nas visitas que a gente faz nos clubes da nossa região e de outras regiões também. O capitão de unidade, ele não pode se resumir apenas num cargo ocupado no clube. O capitão de unidade não é isso. E aqui eu vou falar para vocês a prática do que o capitão de unidade aprende e que ele pode passar para vocês nas reuniões de domingo no clube. O passo a passo de um capitão na reunião de domingo. E eu combinei com o Erivan, e o Erivan vai falar a outra parte das atividades do capitão, do trabalho do capitão, nos eventos. O que acontece é o seguinte, quando nós visitamos os clubes, nós vemos as atividades que são executadas e feitas no domingo de manhã,
muitas vezes são atividades assim, faz de qualquer jeito, não se exige aquilo que é correto para que seja executado. A participação do conselheiro, do capitão, do diretor associado, do tesoureiro, tal, praticamente não é muito, não é que não seja levado a sério, mas não é executado da forma como precisa. E eu quero que você agora, capitão, pare e me ouça com atenção, porque muita coisa que você vai ouvir aqui agora, talvez nunca tinha passado pela sua cabeça. E quando você está no clube, executando a sua função, muitas vezes nós vemos capitães fazer as coisas pela metade. E eu chamo a atenção quando eu vejo isso, porque nós pregamos muito a ordem e a disciplina. E se não existir ordem e disciplina em um clube de desbravadores, jamais você vai conseguir êxito, tanto para o capitão em si, como para o clube de uma maneira geral. Tá certo? Vamos falar, então, de você, capitão. O que é o capitão? Quem é o capitão? Bom, o capitão, ele foi eleito, tá certo? Essa função é delegada a ele. Ele não escolhe para ser capitão. Já nas primeiras reuniões do clube, é feito democraticamente a escolha do capitão, mas quem escolhe? A unidade sua. Então, o diretor já separou as unidades, unidade masculina, unidade feminina. E ele separando a unidade, ele vai deixar por conta do grupo, da unidade, a escolha do capitão, a escolha do secretário, a escolha do tesoureiro. Vocês sabiam que na unidade não existe somente o cargo de capitão e secretário? Existem outras funções também que, dependendo do tamanho do clube, do tamanho das unidades, pode ser delegadas também. Almoxarife, padioleiro, capelão e assim por diante. Bom, mas hoje nós vamos ficar somente na qualidade de capitão e secretário. Ok, reúne a unidade e democraticamente escolhe um nome. Agora, pode ser qualquer um? Não pode. O Biel já falou no começo as características de um bom capitão, correto? Então, ele tem que ser escolhido obedecendo essas qualidades e essas características que o Biel mostrou lá no começo. Escolhido o capitão e o secretário, vamos ficar então só no capitão e secretário. Vamos para a primeira reunião. A primeira reunião já com esses nomes escolhidos, tá certo? Quero dizer uma coisa para você. E é aí que o ponto-chave que eu vou enfocar para vocês. Na reunião de domingo, quando o diretor se dirige ao centro da quadra para iniciar a reunião, ele vai usar 3 vozes de comando. Vocês sabiam que existe essa divisão? 3 vozes de comando? O que, primeiramente, o diretor faz? Com o apito na mão, ele vai apitar para começar, para fazer a formação do clube. Esse apito já indica a primeira voz de comando, que é a voz de advertência do diretor. Quando o diretor apita, ele não vai ficar chamando fulano, beltrano, ciclano, vem fazer a formação, deixa de jogar bola aí, deixa de correr na quadra. Não. Já é a primeira voz de comando, você tem que obedecer prontamente. Ele apitou, é a primeira voz de comando. Advertência. Significa o seguinte: fazer a formação do clube. E ele fica ali parado, esperando que todo o grupo se forme. O capitão é o primeiro da fila. Ele vai se posicionar e, a partir dele, vai formar a unidade correspondente a que ele está incluído. Tá certo?
O que acontece? O que o capitão deve entender nesse momento? Antes dessa formação, ele tem que ser um dos primeiros a chegar no clube. Porque ele vai começar a organizar o que vai falar para os integrantes da sua unidade. Então, ele chega em primeiro lugar e fica aguardando chegar os integrantes da unidade e vai reunir primeiro, antes da formação principal. Sabia disso? Esse é o primeiro papel do capitão é esse. Por quê? Porque ele vai combinar com o grupo, tá? Ele vai combinar com o grupo e ele vai buscar informações do grupo para passar depois para o diretor, na hora da apresentação da unidade. Ele não pode simplesmente, na hora de apresentar a unidade para o diretor, ficar perguntando para esse ou aquele o porquê ele não está com o lenço, o porquê ele não está com o uniforme. Isso ele vai fazer na primeira reuniãozinha que ele tem, quando ele chega no clube. E ele vai vendo chegar os integrantes da unidade dele e ele vai chamando um por um. Vai num cantinho ali e aí ele vai observar todos os pontos positivos e negativos que está acontecendo ali naquele grupinho dele, na unidade dele. Porque a hora que ele for falar com o capitão, ele vai ter que relatar tudo isso para o capitão. Tá certo? Então, observe você, capitão. Esse é um ponto fundamental que você tem que colocar na sua cabeça. Vamos para a formação. Ok. Capitão primeiro do grupo. Logo em seguida, o secretário. O restante do grupo, se a unidade tem 8 integrantes, o conselheiro se posiciona em último lugar. Ah, por que o conselheiro fica lá atrás? É uma posição privilegiada do conselheiro. Porque ele vai sempre comandar o grupo, ele vai observar o grupo, ele vai apontar, ele vai observar os pontos positivos, os pontos negativos, para depois, num outro momento, não chamar atenção na hora ali, na frente dos outros. Num momento em particular, ele vai chamar um por um e vai falar o ponto negativo e o ponto positivo de cada um. Tá certo? Então, conselheiro em último lugar. Ok? Ok. Formou o pelotão, o grupo, vem a segunda voz de comando, que é o comando propriamente dito. Quando você entra em formação, a maioria de vocês sabem que você entra na posição de descansar, correto? Correto. A posição de descansar, isso agora eu falo para quem não tem noção nenhuma, está chegando no clube hoje. Posição de descansar. Mão esquerda segurando o punho direito atrás das costas, na altura da cintura. Tá? Não é no bumbum e nem nas costas, é na altura da cintura. Tá? Pernas ligeiramente abertas. Essa é a posição de descansar. Um atrás do outro, tá? Nós falamos de coluna, tá certo? Fila indiana é coluna, lateralmente é fileira, tá certo? Então você tem a testa da formação ali, são todos os capitães, correto? Legal. Depois que está formado e o capitão, aliás, e o diretor vai dar a segunda voz de comando, o que ele vai fazer? Ele vai dar o comando propriamente dito. E o comando propriamente dito, por exemplo, a próxima voz de comando que ele dá é o quê? Se você está na posição de descansar, a próxima posição que ele vai pedir, com o grupo ali já formado, é a posição de sentido. Então, descansar, você já entrou. E ele vai pedir a posição de sentido. Ele vai dar o comando propriamente dito, que é a primeira, aliás, é o começo da palavra. No caso aqui seria sentido, então ele vai falar o seguinte para vocês. Atenção, pelotão, sem, e não vai completar a palavra. Porque esse sem, esse começo da palavra é o comando propriamente dito. E aí, na sua cabeça, você já vai mentalizar que o restante da palavra seria sentido, seria tido. Sem, fica na posição de alerta. E aí ele completa a palavra.
que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E esse final da palavra chama-se... Está lembrado? Está lembrado? Chama-se voz de execução. É a hora que você vai cumprir aquilo que ele está mandando. Então, olha, voz de advertência é o apito. Comando propriamente dito, o começo da ordem. Sentido. Esse tido é a voz de execução. E aí vocês vão juntar os calcanhares, bater as duas mãos na coxa, tá certo? Mãos espalmadas na coxa, tá certo? Esse dedo médio na costura da calça da bermuda, os braços ligeiramente encolhidos, como se fosse assim uma asa de xícara, para você mentalizar bem, tá? Você agora está na posição de sentido, olhando firmemente na nuca do seu companheiro, ok? As pontas dos pés ligeiramente abertas e os calcanhares unidos. Então, essa é a posição de sentido. Estava em descansar, foi para sentido. Agora vem a terceira voz de comando, que é cobrir. Para quê? Para alinhar o grupo, tá certo? Então, ele vai falar, do mesmo jeito que ele falou sentido, ele vai falar cobrir. No brir, vocês vão obedecer. Leva a mão esquerda para frente, toca de leve o ombro do companheiro, sem sair do lugar e sem mexer a cabeça. Essa é a posição de cobrir. Vai alinhar o grupo. Alinha todas as colunas vão ficar alinhadas. Logo em seguida, ele vai pedir para você voltar na posição de sentido. Mas aí ele não vai falar sentido. A palavra que ele vai falar vai ser o quê? Firme. Que você volta na posição de sentido. Correto? Voltando na posição de sentido, você vai esperar a outra voz de comando. E aí, o capitão, aliás, o diretor vai pedir para você voltar na posição de descansar novamente. Bom, capitão, o que eu quero passar de mais informação para vocês é quando você vai apresentar a unidade, tá certo? A sua unidade está em posição. E você vai ter um momento ali, você já conversou com a sua unidade, já soube todos os pontos positivos e negativos. E você vai relatar isso para o diretor. Então, o diretor de frente para vocês, ok? De frente para vocês, ele vai falar o seguinte: apresentação das unidades da minha direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, aí fica a critério dele, tá? Quando ele falar isso, a primeira fileira, o capitão da primeira fileira da direita vai vir e apresentar. Ok, ele vai sair da formação, ok? Você viu que voltou para a posição de descansar, tá? Ele, para sair da formação, ele não pode sair na posição de descansar. Ele, sozinho, entra na posição de sentido, tá? Dá o fora de forma para ele mesmo, sem falar nada. Ele dá um passo com o pé esquerdo à frente, rompendo marcha, tá? E soca o ar e sai de formação. E aí ele vira para a unidade e diz o seguinte para a unidade: já foi escolhido o nome para a unidade, lembram? Lá no começo eu falei, democraticamente, vocês vão escolher nome, vocês vão escolher capitão, isso é votação. Votação com toda a unidade ali. Ele vira para o grupo e fala assim: atenção, unidade Falcões, sentido. Então a unidade volta na posição de sentido de novo, tá certo? Só aquela unidade dele. E aí ele vai se dirigir ao diretor. Ele se posiciona frente ao diretor, tá certo? Na posição de sentido. Ele faz o gesto de Maranata, entendeu? Ele não precisa falar a palavra Maranata. Ele faz o gesto, porque isso já significa, nós sabemos que esse gesto significa Maranata, correto? Então ele faz a posição Maranata, o diretor responde: o Senhor logo vem. Então ele fala assim: eu, capitão fulano de tal, apresento a unidade Falcões em forma. E o diretor, olhando para ele, diz o seguinte: alguma novidade, algum problema, e aquilo que ele ficou sabendo naquela primeira reuniãozinha que ele teve, quando chegou no clube, ele vai relatar para o diretor. Ele vai falar: olha, eu tenho
desbravadores que estão sem lenço. Mas eu já disse para eles o seguinte, na próxima reunião, se eles vierem sem o lenço, não vão entrar. Fulano de tal não veio porque está doente. Ciclano está viajando. Aquele outro lá está sem a camiseta do uniforme. Então, ele relata tudo isso que ele já sabe, ele relata para o diretor. Tá certo? E aí o diretor fala o seguinte para ele, olhando para a unidade dele. Fala assim, unidade Falcons apresentada ao meu comando. Daí para frente, aquela unidade já não é mais no comando do capitão. Aquela unidade está sob o comando do diretor. E aí, depois que todas as unidades igualmente se apresentaram, o grupo todo está sob o comando do diretor. Então, aí ele vai dar algumas outras vozes de comando para vocês, tá certo? Ah, me esqueci. E com essa daí eu já vou finalizando, gente. Depois que o capitão recebeu a unidade Falcons, depois que o capitão apresentou a unidade Falcons para o diretor, e o diretor fala assim, olhando para a unidade Falcons apresentada ao meu comando, o capitão fala assim, permissão para me retirar. E o diretor fala, permissão concedida. O que vai acontecer ali? O capitão faz novamente o gesto de Maranata, volta a mão, que é baixar posição, vai virar à direita ou dar meia volta sozinho para a esquerda, virando para a esquerda, e vai sair de formação, tá? Rompendo marcha com o pé esquerdo e socando o ar. E vai voltar para a sua unidade. Quando ele volta para a sua unidade, entendeu? A unidade dele está na posição de descansar, ele vai voltar para a posição de descansar lá onde ele esteve. E assim sucessivamente com todas as outras unidades. Ok, gente? Então, é essa mentalidade que eu gostaria de passar para vocês, porque a gente vê muito acontecer nos clubes o seguinte, o capitão faz as coisas do jeito que ele quiser, sem ordem, sem disciplina, vai lá, apresenta de forma toda desajeitada, não faz os movimentos corretos como deve ser feito, e o diretor aceita numa boa, não pega no pé, não fala que está errado e tal, e fica o dito pelo não dito. Aí o clube fica o ano inteiro fazendo esse tipo de situação, ou, aliás, fazendo esse tipo de coisa errada e não se preocupa em corrigir. Quando esse clube chega lá no Campuri e que tem que fazer a coisa certa, ele não vai fazer porque não aprendeu a fazer no seu curso. Ok, gente? Acho que eu contribuí. Um grande beijo para todos vocês. Até uma próxima. Agora nós ficamos com o nosso querido Erivan, né? É isso aí, Timur. Beleza? Boa tarde a todos. Um feliz sábado aí para todos os participantes. Vou seguir aqui, então, a mesma linha de raciocínio do Timur, que vou falar o que eu vejo acontecer nos eventos, que seria a minha parte, qual a função do capitão no evento. Para começar, vou falar sobre o capitão e o conselheiro. Por que o capitão tem que estar ali de prontidão, pronto a apoiar o conselheiro? No evento, sabemos que para uma unidade sair para passear num Campuri, aí, visitar outros clubes, tem que ter a presença do conselheiro. Mas, a partir do momento que um capitão foi escolhido ali com suas funções, que ele é fiel, ele é honesto, e naquele momento o conselheiro não consegue estar presente nas visitas ao outro clube, se esse capitão ele é fiel, o conselheiro vai confiar nele. E vai dar ali, então, a possibilidade dele conduzir a unidade até ali aquele clube mais próximo ali, conhecer aquele clube ali, juntamente com seus desbravadores. Mas isso, somente se o capitão for um capitão confiável, se ele for escolhido com todas aquelas características que o Gabriel falou no início. Isso é muito importante, porque o capitão ele é o braço direito do conselheiro. E precisa demonstrar essa confiança para ele, para que os dois possam andar juntos.
Isso é muito importante para que o capitão possa conseguir, então, aí crescer dentro da unidade, dentro do clube, e assim sucessivamente para frente, crescer na igreja, crescer em casa, crescer no seu trabalho aí no futuro. Isso é muito importante. Então, você, capitão, deve ser muito, mas muito fiel, honesto para com todos. É muito importante essa parte. Vamos lá, então. Em um evento, ali vamos para o Olimpori, até mesmo o Campuri, acampamentos de clube, andei visitando alguns acampamentos, e eu sinto a necessidade e a falta de uso do nosso bandeirinho. O capitão, ele é responsável pelo bandeirinho. O bandeirinho é como se fosse aí uma parte do seu corpo. Tem que estar com ele o tempo todo. É a identificação do capitão na unidade. Esse bandeirinho não pode ser largado aí, deixado onde você estava. Se você vai na arena, se você vai no rio tomar um banho, deixa o bandeirinho ali de lado e vai embora e deixa ele lá. Não pode largar, porque faz parte do seu corpo. Ele é seu irmão, o bandeirinho. Então, ele é muito importante. E o que eu vejo nos eventos é que poucos clubes, poucos capitães de unidade aderem a essa função de estar andando com o bandeirinho da unidade, a bandeira, a sua representação. Então, eu peço aqui encarecidamente que todos vocês, capitães, cobre de você mesmo, cobre do seu diretor, do seu conselheiro, pelo bandeirinho da unidade, para que você possa andar com ele. Aprenda a fazer a ordem unida com ele do lado. Pode ter certeza que em cada clube vai existir alguém que conheça a ordem unida com o bandeirinho, para que ele possa ensinar para o capitão. Isso é muito importante nos eventos e também nas atividades fora das reuniões normais do clube. O capitão também, ele é responsável por toda a unidade no início ali do dia. Se você está no Campori, e aí o clube tem horário para chegar na arena, o capitão, ele não tem que ficar ali deitado, esperando que o conselheiro vá chamar toda a unidade para que possam se vestir, fazer ali seu culto matinal, sua higiene pessoal. O capitão, ele tem que acordar toda a unidade para que quando o conselheiro for ali buscar ou chamar todos, já está todos acordados e quase preparados para sair para o evento. Então, o capitão, ele dá esse auxílio ao conselheiro nos eventos. Isso é muito importante. E também, no início do dia ali, depois do conselheiro ter chamado ele e ter apresentado toda a unidade ali para sair para o evento, o capitão, então, dá as ordens de comando para a unidade e entrega para o conselheiro ou até mesmo para o diretor direto para que vocês possam sair. Pessoal, o que eu falo aqui é o seguinte, que devemos atentar para essas atividades que a gente realiza em eventos e até em acampamentos. Estamos deixando muito a função de capitão de lado e utilizando somente a função de conselheiro. E isso não é muito legal, porque assim o capitão, ele não reconhece quem realmente ele é, o que ele deve fazer e o que ele pode fazer. Devemos deixar mais os capitães trabalhar no clube. Você, capitão, deve cobrar mais do seu diretor. A minha função, o que eu devo fazer ali. Porque só assim você consegue crescer nesse clube. E seguindo, então, aí essa linha de raciocínio do que eu conheço, do que eu vejo ali nos eventos, é isso aí. Minha parte é pouquinha, mas é de conhecimento para que vocês possam se atentar lá no futuro e nos próximos eventos que a gente vai ter, com fé em Deus, que vai passar essa parte aí de Covid-19. Vamos deixar de fazer o Zoom, então, ser presencial. Vamos todos para um evento presencial aí para que a gente possa mostrar quem são realmente os desbravadores. Clebão, com você aí. Não, eu só quero deixar claro aí para o pessoal que o capitão também usa
a tarjeta no seu bolso, né? Aqui minha câmera está espelhada, né? É no bolso direito, tá? Também usa acima do bolso ali a tarjeta. Assim como o secretário também usa, o capitão também usa uma tarjeta de capitão enquanto é capitão de unidade. E a gente vai abrir para perguntas aí, pessoal. O Cleiton está no comando aí, o Gabriel também está no comando da técnica. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mencionar que o Gabriel, o tio Moacir e o Erivan vão estar respondendo a pergunta aí pertinente ao capitão de unidade, tá bom? Podem perguntar. Tem uma pergunta que um desbravador fez, Kleber, com relação ao uso do bandeirinho na hora da apresentação da unidade, na hora dele fazer os comandos. Muito boa pergunta essa. Eu já havia até pensado, falei, alguém vai questionar com relação a isso. O que nós não vemos acontecer, por exemplo, nas atividades de domingo, e o Erivan falou muito bem, é o compromisso que o capitão tem com o bandeirinho da unidade. Muito bem. Eu tenho um vídeo com todos os movimentos do desbravador portando o bandeirinho. Ensina exatamente como fazer em cada movimento, mas com o bandeirinho na mão direita. Então, o capitão, ele deveria portar o bandeirinho também na abertura do clube aos domingos, tá certo? E aprender a fazer os movimentos ali de apresentação da unidade, movimento de sentido, descansar, meia volta, esquerda, direita, tudo isso esse vídeo ensina. E eu vou passar esse vídeo para os regionais para que eles enviem para os clubes no grupo, entendeu? Para sanar essa dúvida aí. É bom que eles aprendam isso aí também, porque costumeiramente nós não vemos isso acontecer. Muito difícil você ver um clube usando o capitão portando o bandeirinho da unidade frente à sua unidade. Tá certo? Eu vi uma... Muito bom, Timor. Eu vi uma pergunta aqui, eu vi uma pergunta interessante aqui de um menino que pediu a palavra aí, que é Saulo o nome dele. Esse vídeo que o Timor mencionou aí é excepcional, Timor. Passa mesmo que o pessoal precisa disso para poder fazer as atividades da maneira correta. O menino perguntou, o Saulo perguntou se ele tem 10 anos, se ele pode ser conselheiro. Deixa eu explicar. Ô, Saulo, eu acho que você quis perguntar se você pode ser capitão, tá? Capitão você pode ser sim, se a sua unidade te eleger para isso, tá? Conselheiro é só depois que você é maior de idade, ou como o nosso manual de disciplina fala, você pode ser um conselheiro auxiliar a partir dos 16 anos, tá bom? Mas capitão você pode ser sim, tá? Desde que você esteja disposto a ser um verdadeiro capitão e a sua unidade te eleger para isso, você pode ser capitão. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar. Kleber, fizeram uma pergunta ali também, ó, Tilmo, Erivan, Gabriel. Não sei se você viu ali, a Sofia Medeiros perguntou, é obrigatório utilizar a tarjeta no bolso direito? Kleber? Pessoal, o nosso manual do uniforme, ele dá essa abertura sim. Para usar sim. Você pode usar, assim como foi mencionado na semana passada, usa-se no uniforme ou na faixa, tá? Se você usar a faixa, ela vai cobrir aquela parte onde ficaria o nome, né, do capitão, mas você pode usar e deve usar sim. É uma função de unidade que você deve usar a sua tarjeta enquanto você estiver essa função, ok? Tanto qualquer função, a semana que vem eu vou falar, na nossa parte de conselheiro, vou falar um pouquinho mais das funções da unidade e vou explicar melhor isso. Mas enquanto você tem uma função, você pode usar sim, deve usar. Ô, Clebão, respondendo aí também a pergunta, se perguntaram se o bandeirinho pode ser entregue aí para um outro desbravador que não seja o capitão. Pode sim, porque às vezes o capitão está ocupado
utilizando as duas mãos. Então, não tem como ele segurar o bandeirinho. Então, ele pode sim passar para o secretário aí da unidade e para ele ficar segurando enquanto ele está ocupado. Depois que ele acabar, desocupar, e aí ele pode retornar e pegar seu bandeirinho novamente. Deixa eu responder uma pergunta aí que me mandaram agora com relação ao tempo. O tempo que o capitão fica no cargo. Olha só, eu ia falar sobre isso e você acaba esquecendo, e o tempo às vezes, né, deixa a gente um pouco assim, perde o fio da meada. É pouco tempo e a gente não consegue falar tudo. Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente faz esse tipo de curso, o que acontece é o seguinte: a gente tenta falar para os clubes que todos, principalmente no curso de capitão, que todos os desbravadores deveriam estar ouvindo isso. Não somente o capitão atual e nem o secretário atual. Todo clube deve ouvir, por quê? Porque existe um rodízio, tanto de capitão como de secretário, que são os principais ali, tá certo? Dependendo do tamanho do clube, veja bem, nós não podemos forçar a barra também quanto a isso. Dependendo do tamanho do clube, e você tem elemento humano suficiente para poder fazer esse rodízio, a orientação que nós temos é o seguinte: a cada bimestre você trocar o capitão e o secretário, eleitos sempre democraticamente, tá certo? Tem clube que faz até com 30 dias. Agora, tem clube que faz com 6 meses, tem clube que faz com 1 ano. O capitão é capitão do clube, olha, da unidade, do começo ao fim das atividades do clube. E isso depende do que você tem na mão, dos elementos humanos que você tem na mão. Mas eu aconselharia aí a fazer a cada 2 meses a troca do capitão. Timor, também chegou uma pergunta aqui, é a seguinte: o bandeirinho fica com o capitão ou com o clube? Eu acredito assim, que isso é de acordo com o que é decidido no clube. Se na reunião ali os diretores definiram que o bandeirinho pode ficar com os capitães, então os capitães levam o bandeirinho para casa. Mas se eles viram que é melhor o bandeirinho ficar no clube por questão de segurança, para ninguém esquecer, e toda reunião tá o bandeirinho ali, então o bandeirinho fica no clube. Então aí quem decide é o diretor do clube, juntamente com sua equipe. Tá certo. E aí... Tio, oi. Só respondendo aqui a pergunta da Laura, que nem o tio falou, ela perguntou: tem tempo máximo para ser capitão? Isso é do que o clube decidir aí para cada um. Exato. Tem outra pergunta aqui, perguntando... Direcione as perguntas, pessoal, que aí fica fácil da gente responder. Perguntaram aqui se entra informação, na hora de entrar informação, se é por altura ou... Não, na formação, a formação inicial, para chamar para as atividades do domingo, não tem essa situação do maior para o menor. Uma formação nesse sentido aí, nós só usamos quando o clube vai participar de um desfile cívico, vai participar de uma apresentação de ordem unida. Aí você pode exigir e colocar o grupo em formação assim, dessa maneira, que aí fica muito bonito, já faz parte já faz parte daquele evento, essa situação aí. Eu vi uma outra pergunta também, eu não me lembro agora, eu recordo, uma menina que perguntou se há tempo mínimo para ser capitão. Veja, olha só, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, né? Se depois que você entra no clube já pode ser capitão, talvez seja essa a sua pergunta. Veja bem, é claro que uma certa experiência seria legal que você tivesse de clube, tá? Para você assumir um cargo desse na sua unidade. A gente espera, no mínimo, que você já seja recebida como membro oficial recebendo o seu lenço. Já tem o lenço, pelo menos, tá? Então, entrei no clube hoje, já posso ser capitão? É claro, depende da situação do clube, às vezes só tem você para ser e pode até ser que seja. Mas, por bom senso, seria bom que o que vai ocupar esse cargo na unidade
já tenha uma certa experiência ali, ou no mínimo já tenha o seu lenço, recebido o seu lenço para poder usar, tá bom? Certo, legal. Pessoal, só um assunto aqui. Quem não estiver conseguindo escrever aqui no chat, quiser ativar o microfone aí para perguntar, também pode ativar. Teve uma pergunta grande aí agora, se o Cleiton puder dar uma olhada para nós aí. Tem uma pergunta aí que eu queria esclarecer. Quando você, capitão, vai apresentar a unidade para o diretor, se você leva o bandeirinho junto ou se você deixa com o secretário. O correto é você levar o seu bandeirinho junto e fazer a apresentação com o seu bandeirinho na mão. Mesmo porque no seu bandeirinho vai estar identificado a sua unidade, o nome da sua unidade. Então, você, além de ser algo assim importante, porque você vai apresentar movimentos de ordem unida ali na frente do capitão, na frente do diretor, você identifica a sua unidade também. Tá certo? Ô, Tilmo, teve uma outra pergunta aqui, ó, direcionada a você. Tilmo, no meu clube, ao entrar em forma, primeiro fica o capitão, depois vem o secretário. E o resto é do maior para o menor? Não necessariamente. Essa questão de maior para o menor, veja bem, gente, numa formação para você fazer um desfile cívico, para uma apresentação. Na unidade não tem nada disso, tá certo? Então, olha, lembra que eu falei no começo que não existe no clube somente a função de capitão e secretário. Existe a função depende do tamanho. Se você tiver uma unidade com 8 integrantes, você pode diversificar, você entendeu? Capitão, secretário, padioleiro, almoxarife, capelão, olha, já são 5 funções dentro do clube. Tesoureiro da unidade. Sabia que na unidade pode ter tesoureiro? Pode ter tesoureiro. Agora eu vou falar uma coisa legal e interessante para vocês, que arremata isso que eu disse. A unidade, presta atenção nisso, gente. A unidade, assim como na igreja, nós temos o pequeno grupo. O que é o pequeno grupo? É uma mini igreja. Não é assim que a gente aprende? Na casa do irmão está se formando um pequeno grupo. É uma igreja lá também. Então, olha, a unidade dentro do clube de desbravadores é um pequeno clube. Sabia que a unidade ela pode ter autonomia? Autonomia, lógico, com o consentimento da direção. Mas você pode programar saídas somente com a unidade. Vamos fazer uma visita para aquele desbravador que está doente, que não vem no clube, já faz 3, 4 vezes que ele não vem no clube. Vamos fazer uma visita para ele? A unidade, com o consentimento da direção, tá certo? E com o conselheiro acompanhando, ela pode fazer a arrecadação de alimento, pode fazer N situações, porque a unidade é um pequeno clube dentro do clube. Lucas. Tio. Vamos responder as últimas 2 perguntas, certo? Por conta do horário. Posso só pôr só uma coisa? Quem está falando é o João Moisés. Assim, igual vocês falam, a pessoa que entrou nesse momento pelo desbravador e tá assim, que não conhece, e eu tenho 36 anos, tem possibilidade de eu ser o capitão ou entrar para ser eleito, alguma coisa do tipo assim? Para ser capitão, tesoureiro, alguma coisa, pastor? É isso que eu queria só saber, só para ter uma ideia. Não, tá joia. Eu queria ver com o senhor. Então, o João é uma pessoa, é um desbravador muito especial nosso aqui do Clube União Celeste Rio Preto. Obrigado por estar participando conosco, João. Olha, João, pode sim, tá? Pode sim. Dentro da diretoria do clube, o clube vai achar uma função específica para você poder fazer na sua unidade. Não há problema nenhum, não, tá bom? Você pode ser útil na sua unidade, sim. Tá bom? O pastor, só tocou nisso, é porque falaram que na primeira reunião eles falaram que tem idade para ser tal coisa, no caso. Por isso que eu queria ver com o senhor ou com os outros irmãos.
é o que eu falei. Cada clube tem a sua realidade e eles podem, sim, achar uma função específica para você poder ser na sua unidade, sim, viu, João? Ô, Gabriel Cleiton, você pode, assim, está no fim já da nossa live, poder encerrar? Nós já estamos no fim. Aí, para o Tio Mo responder as últimas duas perguntas para responder rápido. Okay. O Léo perguntou assim, o capitão, se sair do clube, quem fica no lugar? Tem duas hipóteses, né? Se sair, se ele abandonar o clube ou se ele não estiver no clube. Isso. Na realidade, esse é um outro detalhe também que eu gostaria de explicar a respeito do seguinte. Olha, o capitão não pode vir, ou ele não vai poder vir no domingo que vem, que ele faz antecipadamente. Ele comunica ao secretário, que o secretário é o imediato dele. Compreendeu? Ele mandou ele mandou se abandonar o clube. Se abandonar, reelege. Se abandonar o clube, tem que haver uma nova eleição. Certo. Outra pergunta aqui para finalizar. Quando estiver na área de acampamento, o bandeirinho fica no portal? A Naila que falou. Na área de acampamento. Se todo mundo está na área de acampamento, responde aí, Erivan. Vou responder assim. Se todo mundo estiver na área de acampamento, toda a unidade ali, o bandeirinho fica no portal, certo? Mas se a unidade sair para alguma atividade fora do local ali, de onde estão reunidos, o bandeirinho tem que acompanhar o capitão o tempo todo, Erivaldo, aonde ele for. Oi, pode falar, João. Outra pergunta. Deixa eu só por a última coisa, só para te colocar, que entrou na minha cabeça. Um exemplo, eu sou o capitão, mas eu tenho que trabalhar numa empresa. Tem possibilidade de eu perder essa possibilidade de ser capitão porque eu tenho que trabalhar ou o capitão faltar? Tem uma punição por causa disso? Se eu tiver que trabalhar numa empresa? Eu acredito que não. Não. Nenhum problema. Não há problema nenhum disso aí, não. Nenhum problema. Tá, vamos só responder a última pergunta aqui, já para finalizar com o tempo. Deixa eu só falar, o Gabriel vai responder a última. E aí é o seguinte, pessoal. Eu sei que tem bastante dúvida para responder. Nós teremos um outro encontro, já para responder mais vezes. Você pode perguntar no seu grupo, lá no grupo do WhatsApp da sua região, e o regional vai estar respondendo para você também, tá bom? Sim, a última, Gabriel. A última. Isso. Alguém faz extração. A Ana Lúcia falou que, eu vou resumir a pergunta que é grande, falou que tem um desbravador de 16 anos, que fez agora em julho, aniversário, que não é da igreja e se ele pode ser auxiliar do conselheiro. Kleber. Olha, pessoal, é o seguinte, é importante o seguinte, se ele for auxiliar do conselheiro, não tem problema nenhum, não, tá? O conselheiro de unidade, o maior de idade, o conselheiro que assume a função titular de conselheiro, ele tem que ser um membro batizado da igreja. Mas o auxiliar, ele pode ser, sim, desde que ele assuma as funções do clube, seja uma pessoa responsável e tenha condições para ter essa função, ele pode ser um conselheiro auxiliar, tá bom? Perfeito. Beleza. Então, pessoal, para encerrarmos, já temos aí um bom tempo de live, 1h40 praticamente. Eu agradeço a presença de todos. Se você tiver mais dúvidas, guarde ou pode postar no grupo do seu WhatsApp. E na semana que vem a gente vai dar continuidade ao nosso curso aqui, então, tá bom? Eu vou pedir aí... Como que eu faço para falar com o senhor depois? Porque eu queria ter contato com o senhor para poder falar com o senhor depois dessa reunião. O Beto tem o meu WhatsApp. Beto tem. Vou pegar com ele depois para conversar com o senhor, pessoalmente. Beleza. Obrigado, professor. Moacir, faz oração para nós aí, para a gente poder encerrar. Ok, vamos lá então. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão ao Senhor por esse lindo ministério que nós temos sob o nosso comando, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos capacite a cada dia para estar sempre fazendo o melhor para os nossos desbravadores. Nos dê ânimo, saúde, fortaleça e esteja também presente na vida de cada desbravador destas regiões que nós estamos fazendo este curso. Os diretores, os desbravadores, os familiares, pastores, nos ajude, nos abençoe, mesmo estando distante, Pai. Nós temos esse carinho tão especial por esse ministério que é muito bonito. Nos despeça agora com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Ok, Tchau, gente. pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.